O governo federal está preocupado com a situação de Minas Gerais que a gente acabou de ver na reportagem, porque o estado tem sido fortemente atingido pelas chuvas. E quem conta pra gente é a Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoa logo mais à tarde o estado de Minas Gerais, que foi duramente atingido pelas chuvas dos últimos dias. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, ele esteve na região no último domingo e anunciou a liberação de cerca de 90 milhões de reais. A expectativa não só de Minas, mas também do Espírito Santo é que a União libere um valor maior. O presidente será acompanhado do ministro Canuto e também do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. No fim de semana, mesmo estando lá na Índia, o presidente Jair Bolsonaro foi informado dos problemas e ligou para o presidente em exercício, Hamilton Mourão, e determinou que o governo federal ajudasse no que fosse necessário. Foi, inclusive, o vice-presidente que iniciou as conversações com a área econômica para viabilizar mais dinheiro para a região. O governador de Minas, Romeu Zema, ele disse que considera importante a visita do presidente da República, uma vez que sobrevoar as áreas atingidas dá uma visão muito mais ampla do problema do que só acompanhar a questão por meio do noticiário. O ministro do Desenvolvimento sobrevoou no último domingo as áreas de Minas Gerais e também do Espírito Santo. De Brasília, Luciana Verdolim. Bem, são várias coisas, mas bem rapidamente. A primeira questão, a demora das autoridades federais de visitar as regiões afetadas. Isso agora no caso das chuvas, mas o ano passado em outros problemas também a demora, né? Vejo o caso lá que envolveu o Brumadinho, tá, muita lentidão. Lembre-se a tranquilidade, nós demos aqui o presidente em exercício, outra anomalia nacional, presidente em exercício, que é uma outra bobageira, não existe nem na Constituição, o vice não precisa assumir, quando não está, só pode assumir em duas circunstâncias, impedimento e vacância, não é nenhuma coisa nem outra. O presidente estava no exterior, mas nós inventamos, apesar de não ter nenhuma disposição legal sobre isso, que o vice teria de assumir. Bem, aí veio o general Mourão com tranquilidade, estava se referindo também ao Rio de Janeiro especificamente. Mas se for solicitado, nós vamos estudar, aí vamos ver, mas como se não tivesse acontecido nada. Quer dizer, não tem ação, sabe? É um governo lento, né? É aquela lentidão que você não aguenta, é o time que toca a bola de lado, esquece que o gol está lá na frente. É um negócio intolerável. Não precisa o presidente falar, os ministros não têm autonomia. Será que ninguém pensa? Tem neurônios? Se comunicam entre si? Né? É uma coisa básica. Já tinham sido deslocados há um tempão, né, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, Minas Gerais, mas não fazem nada. Há uma inépcia, uma incompetência assim, inacreditável. Né? Lembra um pouco o desastre de Mariana em 2015, que a Dilma Rousseff não estava nem aí. E aí, então o ministro do Meio Ambiente, idem. Veja como eles são iguais na incapacidade administrativa. E os fatos não adianta desmentir. O rei está nu, não adianta falar que ele está vestido belamente. O prefeito de BH, agora, o senhor Calil, que veio do mundo do futebol, né, não entende nada de administração pública, mas foi eleito. O problema é o eleitorado. Fez referência aos 120 anos, é bom lembrar que a cidade tem alguns anos a mais, é uma capital planejada, a capital era Ouro Preto, né, no final do século XIX, o engenheiro Arão Reis, que desenhou a nova capital, Belo Horizonte. Bem, ele é de uma incapacidade absoluta. No início da tragédia, ele estava de férias. E disse, eu tenho direito a férias. Pô, mas a cidade estava sendo destruída. Lembra aqui em São Paulo, a prefeita Marta, uma vez, lembra? A grande Marta, pode ser que seja candidata outra vez, a cidade aqui inundada, ela estava em Veneza. Pô, é piada pronta, né? Então a questão, o Calil deu uma incompetência absoluta, né? Então não sabe o que fazer. E aí volta uma última questão, a defesa civil. Que é uma questão seríssima no Brasil, que nenhum prefeito fala, governador, presidente, de qualquer partido, ninguém fala nada, que é o trabalho preventivo. E a Defesa Civil precisa ter dinheiro e instrumentos para agir. E aí precisa fazer um trabalho junto com as autoridades, no caso do judiciário, quando necessário, retirar a população de áreas de risco. E outras é o trabalho conjunto Prefeitura e Estado. Porque o córrego lá dos Arrudos, eu lembro quando o Hélio Garcia, olha que faz tempo, hein? Hélio Garcia, prefeito, tinha um apelido que eu não vou falar qual era dele agora aqui, mas lá em Minas, o Hélio Garcia, ele tinha resolvido o problema das enchentes lá no córrego, resolveu coisa alguma.
Há um quê de desrespeito nessa cenografia toda das autoridades em torno dos desastres ambientais. Primeiro que esses desastres são muito previsíveis, sempre na mesma época do ano eles ocorrem e não se verifica nenhuma, como realçou o professor Villa, nenhum esforço mais preventivo. Nós tivemos outro dia um telefonema do governador do Rio de Janeiro para o vice-presidente Mourão e, numa indelicadeza atroz, o governador Wilson Witzel gravou o telefonema e colocou nas redes sociais. Então, a gente pôde verificar o que sucede no telefonema de um governador de estado para a autoridade máxima do país, que naquele momento era o Mourão, uma vez que o Bolsonaro estava na Índia. O governador fala em ajuda sem especificar, não falou uma única especificidade. Olha, quero ajuda para isso, para aquilo, preciso de tanto em recursos, nada, só cenografia. E aí comete a indelicadeza, joga nas redes sociais. E também o vice-presidente Mourão fala, não, nós vamos ajudar, mas não pergunta, olha, o que é que você precisa? O que é que as pessoas do Rio de Janeiro, que estão infelicitadas por esse desastre natural, estão necessitando? Nada. Nenhuma declaração sobre o interesse específico das pessoas. Só cenografia. É muito desrespeito numa hora em que as pessoas estão sofrendo tanto.